Diversificação não é ter apenas vários ativos, e sim ter ativos que correspondem a cenários diferentes. Nesse vídeo você vai entender como a Percamp pode ser vista dentro de uma estratégia de diversificação patrimonial. Um portfólio bem construído normalmente combina diversos ativos de diversos setores e segmentos como renda variável, renda fixa, imóveis e criptoativos, cada um com uma função. Por quê? Porque o mercado está mudando e ativos digitais começam a ocupar espaço dentro dessa composição. Há muito tempo atrás, o Bitcoin ele era considerado uma bolha, ele era algo inovador e algo que colocava um certo medo dos investidores e também nos bancos, corretoras, entre outros. O mercado financeiro em si não estava preparado para o que estava vindo, mas essa realidade foi mudando ao longo do tempo. Vemos que hoje grandes investidores compõem as suas carteiras de ativo com Bitcoin, Ethereum, entre outros. E isso vem mudando o cenário mês após mês, ano após ano. Isso é muito importante você estar atualizado com o mercado financeiro. Afinal, você ainda usa o método de escambo, de metais, dinheiro em papel. Hoje o mercado ele mudou. Hoje o mercado ele é digital. Ele é rápido, ele é fácil e ele é prático. As criptomoedas vieram então para inovar e para trazer diversidade às carteiras tradicionais. O que o Bitcoin antes era uma bolha financeira, hoje já é uma moeda conservadora, sendo até reserva de valor patrimonial para grandes países. Um exemplo, El Salvador, Estados Unidos, entre outros. Quantas vezes você já não viu o presidente Donald Trump falando sobre o Bitcoin? Nunca vendo seus Bitcoins, certo? Essa frase é muito forte. Se a gente for entender o que isso representa, a gente para entender que o mercado ele já mudou. O mercado ele está em constante evolução e você não pode ficar de fora. Uma vez que você não entendeu a mudança do mercado, você já está defasado, está deixando dinheiro na mesa. Eu já tive inúmeras experiências nesse mercado. Quando eu comecei no mercado de Forex, operando o ativo do ouro, o SHA-USD. Por ser um ativo estável, afinal, o ouro é ouro desde que o mundo é mundo. E essa paridade do ouro estava nada mais, nada menos como o dólar americano. Dólar esse que após a Segunda Guerra Mundial foi a âncora do planeta por uma economia pós-guerra, aonde a fala americana era: vocês precisam ter a nossa moeda como a paridade da moeda de vocês, porque nós temos lastro em ouro. É isso mesmo. Eles garantiam que a circulação de dólar era 1 para 1 com a reserva de ouro americana. E isso ganhou muita força, aonde a partir de 1950 nós vamos ver que o mundo ele foi se reerguendo economicamente e os Estados Unidos foi cada vez mais se consolidando como a maior potência global. E isso reflete até hoje. Por mais que hoje já não é mais esse cenário, porque hoje nós já vemos que existem muito mais dólares emitidos do que reserva de valor, por isso que você vê o ouro subindo cada vez mais sem nenhum tipo de explicação, mesmo tendo o Bitcoin como novo ouro, onde é a âncora econômica de diversos países. El Salvador, por sua vez, quando começou a aceitar Bitcoin como a moeda padrão do país, nós vemos que a economia deles mudaram drasticamente, graças ao presidente dele. E isso mudou o cenário, porque eles conseguiram combater facções com maior poder aquisitivo, maior poder militar, e isso hoje torna El Salvador um dos países mais seguros para se viver dentro da América Central. E essa história, alguns anos atrás, não era bem assim. Era um dos países mais inseguros que existiam, um dos mais perigosos. Então, quando vemos que grandes investidores e grandes mentes entendem o cenário atual do mercado, eles também evoluem junto com ele. Pois bem, quando eu entendi que o mercado Forex já era uma variável, já era uma mudança, desde a época da Alpari, lá atrás, antes da bolha financeira de 2008 e depois, subsequentemente, veio a questão do Bitcoin como a nova moeda descentralizada, por mais que nós sabemos que hoje já não é bem assim, mas vamos continuar esse raciocínio. Eu então comecei a estudar as criptomoedas, comecei a minerar o Bitcoin e aí por si só comecei a fazer operações. Veio o blockchain, veio o Ethereum, Solana, Tron. Isso mudou a minha visão como investidor e como usuário desse mercado. As criptomoedas então refletem algo muito importante: a insatisfação dos investidores com os dividendos atuais de 1%, 2% ou alguns outros mercados de ações onde você consegue
consegue obter um certo lucro a mais. Mas, igual o mercado de criptomoeda formou milionários, não tem nenhum outro mercado no mundo. O mercado de criptoativos ele vem inovando, vem pegando pessoas que não têm muito conhecimento. Então, o que acontece? As criptomoedas elas te dão hype, visibilidade, economia e chances reais de escalonar o seu patrimônio. Podemos ver jovens de 18 anos se tornando milionários antes mesmo de atingir os seus 21 anos. E não tem nenhum mercado na atualidade que consegue fazer isso. Tem em pequena escala, em grande escala igual ao mercado cripto não. E você está diante da mais nova oportunidade do mercado que já está nas mãos de 25 mil usuários. É isso mesmo. A comunidade da Percamp já expandiu para mais de 25 mil usuários para mais de 14 países. E eu vou te falar uma coisa, isso é bem pouco perto do potencial desse projeto. A visibilidade do cinema, o ecossistema estrutural, um banco descentralizado, uma carteira offline com uma blockchain offline, isso realmente é algo inovador e vale a pena você ter esse ativo dentro da sua carteira. Seja ele como uma staking ou seja como uma aquisição de moeda padrão, não importa. O que importa é você fazer parte dessa revolução que a Percamp está construindo. Então a pergunta não é se eu vou mudar com o jogo, e sim como eu vou mudar. Então o ponto não é substituir o que já existe, é complementar. Eu não estou falando para você apenas ir para o mercado de criptomoedas, não. Eu estou falando para você complementar a tua carteira de ativos e estar pronto para as evoluções do mercado e não deixar nenhum movimento desse por fora. Dentro desse contexto, projetos em fase inicial como o da Percamp pode te surpreender muito financeiramente e de um jeito positivo e satisfatório. Vou te dizer uma coisa, se você tiver essa oportunidade hoje de ter um ativo por menos de R$1 com uma chance de valorização de até 1000 vezes nos próximos 2 anos, você compraria esse ativo? É isso mesmo, quem tem informação detém as regras do jogo. A Percamp então entra como um ativo de posicionamento estratégico e inteligente para que investidores que entendem essa jogada consigam sair à frente do mercado. E isso não como uma aposta isolada, mas como parte de um contexto, de uma estratégia, de um ecossistema que só cresce a cada dia. E você também precisa fazer parte disso. A oportunidade que eu trago para você e o pensamento, a reflexão que fica para esse cenário não é se você deve concentrar, mas sim como você distribui o teu capital entre risco e oportunidade. Se você quer entender como incluir a Percamp dentro de uma estratégia maior, acesse esse link, entre na nossa comunidade e entenda o que nós vamos lançar nos próximos vídeos. Percamp, a revolução é agora. Vem!